Bom, pessoal, começando o nosso conteúdo, vai falar sobre eletromagnetismo. Eletromagnetismo é uma matéria muito grande. Engenheiro utiliza, físico utiliza, um monte de ciências utilizam eletromagnetismo. A gente também. Haja vista aqui a nossa matéria de física das radiações. Porém, eu vou usar esse eletromagnetismo aplicado ao que a gente vai olhar em física das radiações. Eletromagnetismo é uma matéria muito grande. Então eu vou resumir e vou aplicar o eletromagnetismo em relação ao que a gente vai utilizar. Então vai ter muita coisa que a gente não vai ver, mas o principal a gente vai ver. Vou começar com a natureza elétrica da matéria, que está no átomo. E eu vou começar a falar sobre isso. Bom, natureza elétrica da matéria. Vou simbolizar aqui um átomo qualquer. Com alguns prótons ali do núcleo e os elétrons em eletrosfera, nas suas eletrosferas, né? Eletrosfera do átomo. Eu vou ter aqui algumas eletrosferas. E eu vou ter vou ter elétrons circundando esse núcleo atômico. No meu átomo aqui hipotético, um átomo de exemplo, eu vou ter 4 prótons. 1, 2, 3, 4 prótons. Então também vou colocar 4 elétrons, para que o átomo fique estável, fique equilibrado. Depois eu vou fazer um átomo melhor, a gente trabalhar outros aspectos. Por enquanto, deixa assim. E aí eu vou ter um átomo ali estável. Não preciso ficar desenvolvendo muito o desenho do átomo. Por quê? Vocês vão ver que no final da história, o que vai nos interessar são os elétrons. A nossa matéria de física das radiações, a gente vai se concentrar muito em eletrosfera. Então, a gente vai ter que ver muito essa questão relacionada aos elétrons. Primeiro, a gente vai estudar um elétron e um próton, que são cargas elétricas. A propriedade elétrica, a natureza elétrica da matéria vem das suas partículas subatômicas com propriedades elétricas, que é o elétron, que é uma carga elétrica, e a gente tem também o próton, que é uma carga elétrica positiva. Pessoal, agora eu estou a fim de passar para vocês e fazer com que a gente estude agora as propriedades elétricas da matéria. E a matéria é constituída por átomos. Não vou entrar em méritos de questão, nada sobre átomos. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que eu tenho elétron como carga elétrica negativa e próton como carga elétrica positiva. Aqui é um próton, né? Vou especificar. Próton. E o elétron está de rosa. E ali um elétron. A natureza elétrica da matéria, ela vem do átomo da própria matéria. Eu vou ter prótons e elétrons. Prótons e elétrons vão ser cargas elétricas elementares. Mas o que vem ser uma carga elétrica? A carga elétrica é todo e qualquer corpo que apresenta propriedade elétrica. Então, quando eu tenho um corpo que tem propriedade elétrica, ele vai ser uma carga elétrica. Mas o que seria ser um corpo com propriedade elétrica? Ou o que é um corpo que apresenta propriedade elétrica? Para eu saber que um corpo tem ou não propriedade elétrica, eu preciso submeter ele a um teste. Saber se ele é capaz de ser atraído e atrair também, ou ser repelido ou repelir corpos do ponto de vista da eletrostática, por exemplo. E aí, se eu tenho atração elétrica entre esses corpos, eu vou dizer que esses corpos têm propriedades elétricas. E prótons e elétrons possuem propriedades elétricas, sendo que prótons e elétrons são as menores partículas possíveis fisicamente com propriedades elétricas.
Daí eu vou dizer que eles são cargas elétricas elementares. Então vamos colocar aqui hoje. Elétrons e prótons, então, são cargas elétricas elementares, porque são corpos que apresentam propriedades elétricas, na verdade são partículas subatômicas, e são as menores partículas possíveis fisicamente que apresentam essas propriedades elétricas. Então, eu chamo de carga elétrica elementar. E toda e qualquer carga elétrica vai ser um somatório dessas cargas elétricas elementares. Então, se eu tiver um corpo eletrizado, esse corpo vai estar eletrizado porque ele vai possuir falta ou excesso de elétrons. Já vou ser um pouco mais específico nisso, mas tem a ver com o átomo daquele corpo eletrizado. Quando aquele corpo apresentar excesso de elétrons, ou seja, os átomos daquele corpo possuem mais elétrons do que prótons, em seu equilíbrio, que agora seria um desequilíbrio, ele vai ser um íon negativo, esse átomo. Consequentemente, se eu pegar vários átomos com cargas elétricas negativas prevalecendo, sendo maiores do que as cargas elétricas positivas, ou seja, tendo mais elétrons do que prótons para cada átomo, quando eu tiver esse conjunto de átomos, eu vou ter um corpo material, e esse corpo material vai apresentar cargas negativas. E aí, esse corpo material vai ser carga elétrica negativa, porque vai ter várias cargas elétricas elementares negativas que vai estar se sobressaindo em relação às suas quantidades ao núcleo, em relação ao núcleo. Quando eu tenho cargas elétricas positivas, ou seja, eu tenho um corpo eletrizado positivamente, eu não vou ter excesso de prótons, porque os prótons vão ficar aqui sempre no núcleo do átomo. Dali ele não sai. Eu só consigo retirar prótons aqui, ou então alguma coisa nesse sentido, alterar, vamos dizer melhor, a constituição do núcleo atômico e fenômenos nucleares. E não é objeto de estudo da nossa matéria fenômenos nucleares. A gente só vai se concentrar na eletrosfera do átomo. A gente só vai estudar transição eletrônica, processo de produção de raio-x, tudo se dá na eletrosfera. A gente não vai ver nada de núcleo de átomo. Agora eu estou até falando sobre o núcleo de átomo porque tem prótons ali e prótons é carga elétrica elementar. Mas eu vou abandonar o núcleo do átomo na nossa disciplina. A gente só vai se concentrar na eletrosfera. Bom, voltando. Quando eu tiver um átomo com carga elétrica positiva, ele não vai ter excesso ou falta de prótons, ele vai ter excesso ou falta de elétrons. Se ele estiver carregado positivamente, ele vai ter menos elétrons do que prótons. Alguns elétrons vão sair dessa eletrosfera para outros átomos ou para o meio, e esse corpo vai ficar carregado positivamente porque eu vou ter menos elétrons na minha eletrosfera. Se eu tiver mais elétrons na eletrosfera, aí eu vou ter corpos carregados negativamente, porque o número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons. Eu vou fazer uma observação sobre íon. Íon, eu vou ter uma quantidade de prótons, que eu vou representar com P+, uma representação que eu faço, tá bem? Pode ser que tenha até em algum lugar, mas nem todo lugar, às vezes é só o P do próton mesmo. Vai ser diferente do que a quantidade de elétrons. Assim, alguns lugares fazem. O elétron por sinal de menos aqui, sobrescrito. E daí eu só vou ter duas possibilidades. Ou eu vou ter excesso de elétrons em relação ao número de prótons, ou eu vou ter falta de elétrons em relação ao número de prótons. Quando eu tiver essa relação de desequilíbrio, eu vou ter um íon. Eu vou ter um corpo carregado negativamente. Vai ter um conjunto de íons para constituir um corpo material. E esse corpo material, essa substância, vai apresentar carga elétrica. Vai apresentar propriedades elétricas. E eu vou chamar de carga elétrica. Mas quando a carga elétrica é elementar, eu vou falar que é elétrons ou prótons. Para fazer constar, lembrando que na nossa disciplina, eu não vou cobrar valores de constante, não vou cobrar fórmula, nada relacionado à parte de matemática, que a gente já viu. Só vou cobrar os conceitos. Só lá no final, na última aula da nossa matéria, que eu vou cobrar as fórmulas relacionadas à nossa profissão, que é a fórmula do KV, do MAS, do MA e do tempo. Essas fórmulas vão ser cobradas porque é inerente à profissão de técnico em radiologia. Mas todas e quaisquer fórmulas físicas ou constantes físicas que eu colocar no quadro, vai ser só a título de exemplo
ou de elucidar o conhecimento adquirido. Não vai ser para cobrança em prova, nem teste a gente nem vai ter, né? Vai ser só trabalho e prova. Então não vou cobrar nem do trabalho, se quiser colocar, pode colocar, não tem problema. E também não vou cobrar na prova, tá bom? Só para ficar bem claro. Mas eu vou botar aqui, que é a carga elétrica elementar, por exemplo, do elétron, que vai ser importante para a gente, vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a carga elétrica do elétron. A do próton, vou botar aqui apertado, mas vai dar. Vai ser a mesma coisa, porém 1,6 positivo vezes 10 a menos 19 coulomb. Bom, são dois números que são iguais em valores absolutos, porém têm sinais trocados. O elétron, como tem carga elétrica negativa, atribuído carga elétrica negativa, eu vou ter menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E o próton, que tem carga positiva, eu vou ter mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí, qual a conclusão que a gente tem que tirar? Que elétrons e prótons, eletricamente falando, a nível de carga elétrica, que é medida em coulomb, eles vão ser iguaizinhos. Apesar de que, fisicamente não. Prótons vão ter massa, em valores redondos, 2.000 vezes maior do que a do elétron. Já o elétron vai ter uma massa bem menor, por consequência disso. Porém, a nível elétrico, eles vão possuir as mesmas propriedades e vão ser iguaizinhos. O que vai mudar apenas? É a polaridade. Prótons vai ter polaridade positiva, elétrons vai ter polaridade negativa. Então, as cargas elétricas elementares estão em função de serem elétrons ou prótons, prótons com cargas elétricas negativas, prótons com cargas elétricas positivas. Possuem o mesmo valor de carga elétrica, porém com polaridades invertidas. E quando eu tenho um átomo, que é um íon, né? Vou botar aqui. Quando eu tenho um átomo com desequilíbrio entre prótons e elétrons, eu vou ter o íon. Eu vou chamar esse átomo de íon. E ele vai ter ou excesso de elétrons ou falta de elétrons. Vai ser os elétrons que eu vou levar em consideração, nunca os prótons. Por quê? Porque os prótons estarão inertes no núcleo do átomo. Inertes não seria exatamente a palavra, mas eles vão estar lá dentro do núcleo do átomo e não vão sair dali por nenhum fenômeno elétrico, porque não vai ter energia suficiente para que aconteça isso. Então, necessariamente, eu vou ter que ter excesso ou falta de elétrons naquele corpo, naquele átomo. E aí, com um conjunto de átomos apresentando falta ou excesso de elétrons, eu vou ter um corpo como um todo apresentando falta ou excesso de elétrons. Pode ser corpo ou substância qualquer. Bom, então carga elétrica elementar vai ser o elétron e o próton. Essas são as cargas elétricas elementares. E aí, para descobrir se algum dado corpo é carga elétrica, agora eu vou botar aqui carga elétrica. Uma carga elétrica qualquer. Para um corpo ser considerado carga elétrica, então, vai ter que apresentar polaridade. Vai ter que apresentar propriedades elétricas, tá bom? Vou representar ali dois corpos quaisquer. Uma esfera qualquer com propriedade elétrica. Vou atribuir que esse corpo tem propriedade elétrica negativa. E uma outra esfera qualquer, que eu não sei se tem ou não polaridade. Pode ser que tenha, pode ser que não. Bom, eu vou aproximar essas duas esferas o suficiente para que uma entre em distância suficiente de interagir com a outra, caso esta aqui também tenha propriedade elétrica. E daí eu posso tirar 3 conclusões. Qual a primeira conclusão? Se essa esfera, por mais próximo que eu chegue, até quase entrar em contato, né, ali no limite, não apresentar nenhum tipo de atração ou repulsão em relação a essa, dá para eu dizer que essa esfera não tem propriedade elétrica, ou se tiver, desprezível em relação ao que a gente está vendo. Então eu vou dizer que não tem. A segunda opção seria eu aproximar ela o suficiente e ela ser atraída
e também atrair, a atração é mútua, né, quando acontece, e também atrair a esfera negativa. Se houver aqui uma atração, uma tender a ir de encontro à outra, necessariamente eu sei que essa esfera é eletrizada. Porque ela apresenta propriedade elétrica. Por quê? Ela está apresentando propriedade elétrica. Por que eu digo que é propriedade elétrica? Porque ela está interagindo com o corpo. Esse sim, eu vou ter certeza que tem propriedade elétrica. Já está dito ali, negativo. Então, se houve uma atração, necessariamente aquela esfera ali tem propriedade elétrica. E qual a propriedade elétrica que ela apresenta? É de atração. Se for de atração e aqui é negativo, aqui só pode ser um corpo com carga elétrica positiva. Então, esse corpo aqui vai possuir excesso de elétrons, esse corpo aqui vai possuir falta de elétrons. E aí eles vão se atrair porque eles vão ter um desequilíbrio em seus átomos entre quantidade de prótons e elétrons, e vai prevalecer uma dessas duas cargas aqui. Aqui está prevalecendo como carga positiva, aqui está prevalecendo como carga negativa. Falta de elétrons, excesso de elétrons. Se eu fizer o mesmo experimento, pegar uma outra esfera, aqui está a atração, né? Se eu pegar aqui uma outra esfera, mesma coisa. Vou dizer que ela é negativa. E aqui uma outra esfera que eu não sei, mas eu vou aproximar ela o suficiente e vou perceber que houve uma tendência ao afastamento entre as duas. Se houve isso, houve repulsão. Se houve repulsão, são porque essas cargas são iguais. É porque esse corpo aqui necessariamente apresenta a propriedade elétrica. Ele não é um corpo neutro, eletricamente falando. Então ele vai ter que necessariamente também, por ser repulsão, apresentar carga elétrica negativa. Então ali eu vou ter um fenômeno de repulsão. Repulsão. E eu tenho a terceira opção de repulsão também. Vou deixar aqui. Já vou fazer direto, né? Vai ser o caso dessas duas esferas apresentarem faltas de elétrons. Aqui eu também tenho o fenômeno de repulsão. Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho repulsão, afastamento, aqui eu tenho atração. Quando eu tenho interação entre esses corpos do ponto de vista elétrico, na verdade eletrostático, dá até para botar, né, como fenômeno. Vou pegar outro giz branco aqui. Isso aqui é um fenômeno eletrostático. Quando eu tenho um fenômeno eletrostático, eu vou ter um fenômeno que eu vou possuir falta ou excesso de cargas elétricas elementares. O giz aqui. Eu vou ter excesso ou falta de cargas elétricas elementares. Na verdade, eu vou ter falta ou excesso de elétrons. Prótons, a quantidade sempre vai ser constante. Se esse átomo aqui tem 4 prótons, independentemente se ele ser um íon positivo ou um negativo, ele vai continuar tendo 4 prótons. O que vai alterar? É a quantidade de elétrons. Eu preciso de muito menos energia para colocar ou ejetar elétrons de uma eletrosfera do que fazer a mesma coisa com um próton aqui no núcleo. Essa relação aqui de interação entre prótons e nêutrons envolve altas energias. Uma energia muito alta, fora do nosso contexto até de raio-x, né? Voltando para a parte lá nossa da radiologia. Então eu não vou conseguir expulsar prótons, por exemplo, desse núcleo com energias da ordem do raio-x ou qualquer outra energia nesse sentido, até menor também. Elétrons sim, na eletrosfera, mas aqui eu não consigo uma interação com mais alta energia do que os elétrons. E os elétrons estão aqui no átomo, dispostos na eletrosfera,
E, entre outras coisas, haverá atração eletrostática entre prótons e elétrons. É um dos motivos que o elétron fica nessa disposição aqui, na eletrosfera. Eu não vou entrar em detalhes sobre o átomo, porque não é o meu objeto de estudo agora. Meu objeto de estudo agora é carga elétrica. Para eu saber o que é carga elétrica, entender por que corpos são atraídos quando têm propriedades elétricas ou sofrem repulsão, eu vou ter que entender isso aqui. Por quê? Se eu pegar esse corpo aqui negativo, eu vou ter inúmeros átomos aqui dentro e alguns ou muitos desses átomos vai apresentar excesso de elétrons. E aí, por fim, eu fazendo somatório de todos esses constituintes, que são os átomos, vai prevalecer esse corpo aqui com uma carga elétrica negativa. Ele vai apresentar uma propriedade elétrica. Eu vou dizer que ele é um corpo eletrizado negativamente, ele é uma carga elétrica negativa. E aqui é a mesma coisa, só que agora alguns ou muitos desses átomos desse corpo vai apresentar falta de elétrons. Falta de elétrons. E aí vai prevalecer um corpo com polaridade positiva. Um corpo eletrizado positivamente. Uma carga elétrica positiva. E aí eu só tenho dois tipos de interação entre cargas elétricas. Atração, quando as cargas têm polaridades diferentes, ou repulsão, quando as cargas têm polaridades iguais. E aí eu vou dizer que isso é um fenômeno eletrostático. Todo fenômeno eletrostático vai implicar em corpos interagindo e tais corpos com falta ou excesso de elétrons. Força e campo elétrico. Corpos, quando sofrem atração ou repulsão, eles entram em movimento. Entrando em movimento significa que ele sofreu ação de força. E eu vou dizer que corpos, quando entram em movimento, consequentemente por sofrer ação de força, quando é um fenômeno elétrico, eu vou dizer então que essa força aplicada a esse corpo é uma força elétrica. Por exemplo, aí agora não interessa exatamente as cargas, eu vou utilizar uma carga positiva e negativa só para exemplo, mas podia ser qualquer interação de atração ou repulsão. Então eu vou ter uma esfera, uma outra esfera. Duas esferas aí quaisquer. A esfera é sempre idêntica, metálica, perfeita, não sei o quê. Claro que eu estou fazendo um desenho representativo, não vai ficar igualzinho. Se eu disser a vocês que eu tenho carga negativa aqui e carga positiva aqui, e elas têm uma distância, elas possuem uma distância o suficientemente para entrar em interação, para interagir entre si, vai haver uma atração. A gente já viu isso no outro quadro. Então eu vou ter uma tendência a esse encontro a essa esfera e de modo mútuo uma outra tendência ao encontro dessa esfera em relação à outra. A atração ela é mútua. A depender das dimensões dessa massa e dessa aqui, a gente vai ver que uma vai mais, outra vai menos e tal. Mas a gente despreza isso aí. Uma atrai a outra mutuamente, é isso que nos interessa. Havendo essa atração mútua, esse corpo aqui, que até então estaria parado, por exemplo, ele adquiriu movimento. Ele entrou em movimento. Se eu tenho um corpo aqui parado e eu quero colocar ele em movimento, necessariamente eu vou ter que aplicar uma força. E esse corpo vai entrar em movimento. Aqui, eu não vou entrar em mérito de questão se houve uma aplicação de força por contato, pelo menos ainda. Daqui a pouco eu já falo disso. Mas se ele entrou em movimento, houve aplicação de força. Então, vou dizer que aqui eu tenho uma força elétrica. Eu represento assim. Eu posso representar de outras formas, mas eu vou representar assim. E aqui é a mesma coisa, uma força elétrica.
Bom, quem está aplicando força elétrica nesse corpo? É o meu corpo negativo. E quem está aplicando força elétrica nesse corpo? É o meu corpo positivo. Bem? E, necessariamente, eu vou colocar algumas informações que, como elas aparecem muito em formas, para o nosso entendimento do nosso conteúdo, não haverá tanta relevância, mas não deixa de ser importante. Óbvio, por exemplo, óbvio, né? Que essas esferas, elas possuem uma distância de afastamento, ou uma distância entre um e outro, né? Eu vou ter que dar uma certa distância. E também eu posso dizer que essas esferas estão inseridos em um determinado meio. O que seria um determinado meio? Isso aqui tem que estar em algum lugar. Pode ser, sei lá, dentro d'água, ar atmosférico, ou seja, em qualquer lugar, por exemplo, aqui dentro dessa sala. Pode ser em qualquer lugar. Por simplicidade, e claro, porque todo mundo faz assim, principalmente quando está em início de aprendizado, é o primeiro contato de vocês disso com essa matéria, né? Eu vou dizer que esse meio é o vácuo. E sempre vou considerar o vácuo, que para a gente vai ser muito importante entender que isso acontece no vácuo. Por dois motivos. Primeiro, pelo fato de acontecer no vácuo, eu não preciso colocar implicações inerentes ao meio. Eu não preciso entender que tem um meio ali existente, que isso aqui acontece dentro de um dado meio, e ter que levar em consideração esse meio, porque é o espaço vazio. E segunda coisa, isso tudo que a gente vai ver até agora é para entrar em mérito de questão de produção de raio-x, que acontece dentro de uma ampola de um equipamento de raio-x. Esta ampola, ela é vazia por dentro em relação ao ar. Ela tem um vácuo muito bom. Então, o que acontecer dentro dessa ampola vai ser dentro de um espaço que vai apresentar vácuo. Claro que a ampola, por si só, ela tem componentes. Ela vai ter cátodo, ela vai ter anodo. Ali dentro também a gente vai evidenciar a capa focalizadora. Eu posso até tirar uma foto lá do laboratório e colocar... Eu vou até fazer isso. Vou tirar uma foto lá do laboratório e vou botar no na nossa plataforma desses componentes dessa ampola. E também isso é altamente difundido na internet. Tem várias fotos sobre isso. Mas eu vou fazer questão de tirar lá do nosso laboratório. Dentro dessa ampola eu vou ter componentes, que não deixam de ser componentes elétricos, porque o equipamento de raio-x é o equipamento de engenharia elétrica. E quando eu estiver falando em relação ao ar presente dentro da ampola, aí eu não vou ter ar, eu vou ter um vazio. E por isso que eu vou dizer que dentro da ampola prevalece um vácuo, mesmo sabendo que de fato existem alguns componentes sólidos ali dentro, mas não vai possuir componente gasoso. E é o que acontece aqui com a gente agora. Eu vou ter dois corpos, que são sólidos, interagindo eletricamente. Porém, dentro do meu meio, ou dentro desse meu espaço aqui atribuído, eu vou dizer que eu tenho um vácuo, ou seja, eu vou ter ausência de gás. Beleza? Esse meio, ele pode ser chamado também de sistema físico. E aí, como eu já comentei lá na aula de ondulatória, sistema físico pode ser qualquer coisa. Se eu querer estudar só o vácuo, eu posso chamar só o vácuo de sistema físico. Se eu querer estudar o vácuo com as interações desses dois sólidos, eu vou chamar o sistema físico, o meio, junto com os seus constituintes aqui, esses dois sólidos. Se eu quiser estudar só a esfera negativa, eu posso chamar só a esfera negativa de sistema físico. Então, o que seria o sistema físico de fato?
O sistema físico vai ser aquilo que eu estou estudando. Vai ser aquele ente que eu estou estudando. Aquele ente físico. Então, se eu tenho uma interação elétrica ocorrendo dentro do espaço com ausência de gás, e eu preciso saber que tem ausência de gás aqui, no caso um vácuo, então necessariamente meu sistema físico é tudo que está aqui para dentro. E o que está aqui para fora não interessa. Então não vou considerar como meu sistema físico. Então o sistema físico é muito subjetivo. Vai depender do que está sendo analisado. Bom, e eu vou usar esse termo sistema físico muitas vezes. E aí vocês ficam cientes do que se trata de sistema físico. É qualquer coisa que eu esteja analisando de modo físico. Bom, essa interação de força, ela pode ser representada, ela pode ser analisada, ela pode ser, digamos assim, estudada em forma de matemática. Eu vou ter aqui valores relacionados a características. Eu tenho uma constante, por exemplo, atribuída ao vácuo. Então, não vou entrar muito em mérito de questão, que é uma constante K, que caracteriza o vácuo do ponto de vista elétrico. Eu vou ter, por exemplo, esses corpos aqui. Necessariamente esse corpo tem massa. É um corpo material. Todo corpo material possui massa. O que eu vou ter mais aqui também? Eu vou ter propriedades elétricas. Elas são mensuráveis. Então, força elétrica é mensurável. Distância entre as cargas é mensurável. A massa entre as cargas, que não vai entrar muito em mérito de questão agora, também é mensurável. Então, eu posso dar um tratamento matemático, um tratamento algébrico para esse tipo de fenômeno, para esse tipo de análise. Eu vou colocar a nossa fórmula aqui da força eletrostática, mas, como eu estou já dizendo e já disse antes, só a título de exemplo. Eu vou chamar aqui de Q1, tá bem? E aqui de Q2, porque assim eu fiz, mas podia ser de outra forma, ou até dar outros nomes. Bom, a nossa força elétrica, ela tem essa fórmula aqui, e enfatizo mais uma vez que fórmulas não serão cobradas em prova. O que vai ser cobrado em prova é o conceito, é isso aqui, na verdade. É o entendimento do fenômeno. A fórmula eu não vou cobrar. Mas por que eu botei essa fórmula? Para dizer que, quando eu estou avaliando uma força eletrostática, uma força elétrica, eu estou avaliando as seguintes características do meu sistema físico. Primeiro, aonde as cargas estão. Está no vácuo, eu vou ter uma constante que representa esse vácuo. Vai estar presente ali. Segundo, eu vou ter duas cargas. Essas cargas têm valores de carga elétrica, medida em Coulomb. Também é importante para eu analisar essa força elétrica. Então, para eu analisar a força elétrica, eu preciso saber quais corpos estão interagindo e em qual meio, que para a gente sempre vai ser o vácuo, até pelo fato da ampola de raio-x apresentar um vácuo. E uma relação muito importante, que a gente vai ver lá na frente. Quando a gente estiver lá no meio da matéria lá de física das radiações, a gente vai ver que é muito importante essa relação aqui. A relação do inverso do quadrado da distância. Ela vai aparecer várias vezes, por diversas vezes, vocês vão ouvir falar em lei do inverso do quadrado da distância, lei do inverso do quadrado da distância. Ela se apresenta desse jeito aqui, eu vou ter uma distância elevada ao quadrado, dividindo um numerador, vai ser, no caso, d quadrado no denominador. Isso do ponto de vista matemático. E essa relação significa o seguinte, eu não vou entrar em méritos da proporção propriamente dita, para não ficar dando muita ênfase à matemática, mas se eu afastar aqui mais um pouco, a força elétrica diminui consideravelmente numa relação quadrática inversa em relação à distância anterior. Então,
Quando eu afasto aqui só um pouco, vai ter uma relação exponencial invertida, na verdade. Quando eu tiver um afastamento pequeno de uma das esferas, eu vou ter uma redução grande das forças. É só isso que a gente precisa saber por enquanto. Até porque também isso não vai implicar muito lá na frente. Mas essa relação aparece muito. Então estou botando aqui para a gente poder ter essa noção. E força elétrica, o que a gente precisa saber é basicamente isso. Por quê? Ela vai fazer a tendência de atração entre esses corpos. Na verdade, eu posso adiantar para vocês. Lá na ampola de raio-x vai ter elétrons, que tem carga negativa, que vão sofrer ação de força para poder entrar em movimento e ir em direção ao anodo. Essa força elétrica vai ser aplicada pelo anodo nos elétrons. Tá bem? E a gente vai entender como essa força vai ser aplicada pelo anodo, haja vista que os elétrons vão sair do cátodo. A gente vai entrar nesse mérito de questão depois. Posso até adiantar, é por causa do campo. Tá bem? Já vou chegar lá. E quando eu fizer também a aula, vocês vão entender. Então, vou ter esse esquema aqui. De força elétrica não tem mais muito o que falar. Se eu precisar voltar a esse assunto, eu venho para cá. Agora eu vou falar de campo elétrico. E campo elétrico, aí eu vou entrar nesse assunto de novo. É muito importante para a gente entender por que as forças que são aplicadas nos elétrons, para que ele vá de encontro ao anodo, é aplicado pelo próprio anodo. A gente vai ter que entender isso. E não só isso, mas como acontecem as interações dentro da ampola. Por exemplo, uma particularidade dentro da ampola. Um corpo positivo, que é meu anodo, e um corpo negativo, que é meu cátodo. Só que eles não vão se atrair assim, porque eles vão estar fixos na ampola. A força de fixação dos dois componentes dentro da ampola é muito maior do que a atração elétrica que possa existir entre eles. Vamos falar de campo. Bom, vou repetir aqui. A minha esfera e a minha outra esfera. Vou botar mais pertinho aqui, vocês já vão entender o porquê. Uma pergunta que alguém pode ter feito é a seguinte. Como essa esfera negativa, uma esfera metálica, enfim, que é um ser inanimado, ou seja, não é um ser vivo, é um ser morto, não tem a capacidade de enxergar, por exemplo, não tem sentido, né? Sentido da visão mesmo, é um ser inanimado. Como esse ser aqui, que não tem vida, não tem nada, vai saber que tem uma esfera positiva para ela interagir. E vice-versa. Como essa esfera aqui, positiva, vai ter a noção que dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo sistema físico, vai ter uma esfera negativa para interagir. Não há contato entre elas. Não há contato físico entre elas. Como uma enxerga a outra, sem nenhum tipo de animação nesse sentido. Elas são ser inanimado. Como elas podem se enxergar? Bom, eu sei que em uma dada distância surge uma força elétrica que vai fazer elas se atraírem. Mas de onde vem isso? Como isso é feito? Todo corpo com propriedade elétrica, ele vai apresentar um campo. Um campo, sendo muito sucinto, eu vou dizer que ele é uma região, ou uma área, um volume. Se as esferas, nesse caso, são tridimensionais, vai ser um volume, né? Mas eu vou dizer que é o espaço, a área de atuação de uma força. A força ela só pode atuar entre corpos de duas maneiras. Por contato, se eu tivesse aqui um corpo qualquer e empurrasse, eu ia aplicar força nesse corpo. Então eu vou ter uma interação de contato. Minha mão entrou em contato físico com outro corpo e o colocou em movimento. Então uma força de contato. Aqui eu não tenho contato físico. Olha,
As esferas se atraem mutuamente, mas só haverá um contato físico quando elas de fato se encontrarem. Até então não teve nada que veio aqui e empurrou isso, e nada que veio aqui e empurrou isso. Então, quem empurrou a esfera? Na verdade, é o seguinte, eu vou ter campos. Todo corpo com propriedade elétrica vai apresentar um campo elétrico resultante. Aqui eu vou chamar de campo elétrico positivo. E aqui eu vou chamar de campo elétrico negativo. Posso chamar dessa forma, pode ser de outra. Geralmente a letra E é a representada. Ah, e um detalhe, uma observação, é a seguinte. Toda vez que eu colocar essa setinha aqui em cima das letras que eu represento alguma grandeza física, na realidade eu estou dizendo que essa grandeza é vetorial, tá bem? E o que seria ser uma grandeza vetorial? É uma grandeza que, quando ela é analisada, é necessário que eu saiba a direção e sentido, além do valor absoluto que ela apresenta. Por exemplo, aqui, se eu falar que eu tenho uma força elétrica sendo aplicada por essa... Perdão, se eu falar que tem uma força elétrica sendo aplicada nessa esfera, o que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que eu tenho uma força elétrica aqui, e essa força elétrica necessariamente vai ter que ter uma direção, aqui nesse caso aqui eu vou atribuir como horizontal, e sentido, que é para a esquerda de vocês. Além do valor absoluto. Qual é o valor absoluto? É o valor mensurado que a força elétrica vai apresentar. Sei lá, 30 newtons, estou chutando um valor hipotético. 30, então, vai ser o valor absoluto ali. Só que eu preciso saber, aqui tem 30 newtons sendo aplicado nessa esfera? Ah, tem. Mas em qual direção e sentido? É importante eu saber isso. Então, aqui é uma grandeza vetorial. Bom, tem outros critérios também, mas eu estou sendo bem simplista. E tem grandezas que são escalares. O que são grandezas escalares? Aí dá para excluir, né? No caso, dá para definir por exclusão. Grandezas escalares são aquelas que não são vetoriais, ou seja, são aquelas grandezas que eu não dependo de direção e sentido para poder ter um entendimento físico daquilo que está acontecendo, ou daquilo que está sendo mensurado ou analisado. Temperatura é um exemplo. Se eu falar que essa sala aqui tem 20 graus, não interessa se é 20 graus para cima, para baixo, ou para o lado, 20 graus. Então, o valor absoluto já é o suficiente. Então, essa grandeza para mim vai ser escalar. Isso explicando de modo muito simplista. Campo elétrico, como eu botei as setinhas aqui em cima, vai ser grandeza vetorial e direção e sentido vai importar para a gente, já vai entender. A gente pode entender também grandezas vetoriais, aquela que apresenta vetores, e vetores são segmentos de retas orientados. Então, preciso de uma orientação. Quando eu falo essa palavra orientação, estou dando uma conotação de direção e sentido. Então, necessariamente importa eu saber a direção e o sentido daquela análise, ou daquele objeto analisado em relação à grandeza física mensurada, medida, em unidade de medida. Bom, aqui então eu vou ter duas esferas. Sempre vou usar positivo e negativo para ter atração. Tendo uma atração aí, elas vão tender a uma encontrar a outra. Porém, eu falei que o campo elétrico é a área de atuação da força elétrica. E isso de modo também muito simplista. Na realidade, vai ser uma região do espaço onde esse corpo eletrizado negativamente vai ter a capacidade de interagir com outros corpos, ou de influenciar outros corpos, também eletrizados. Porque se o corpo não estiver eletrizado, ele não apresenta propriedade elétrica, ele não vai ser suscetível ao campo. Se eu tiver um corpo aqui qualquer neutro, esse corpo aqui não tem carga elétrica. É uma esfera aí, uma anomalia aí ao meu sistema físico. Uma esfera que não tem carga elétrica. Apareceu aí do nada. Ele vai ser atraído ou repelido? Não, ele não tem propriedade elétrica. Ele é neutro. A mesma quantidade de prótons que ele tem vai ser a mesma de elétrons em cada átomo, né? E aí, juntando todos esses átomos, você não vai ter nenhum desequilíbrio entre cargas, então vai ser zero. Então, ele não é suscetível ao campo. Mesmo tendo um campo elétrico negativo aqui, por mais que ele fosse altamente intenso, não há nenhum tipo de interação, porque esse corpo é totalmente neutro. Agora, se isso aqui fosse positivo, aí ele seria atraído. Se fosse negativo, ele ia ser repelido.
Então, o campo elétrico também eu posso entender como uma área de influência. Essa carga elétrica aqui negativa, ela tem a capacidade de influenciar outras cargas até um certo limite, até uma certa distância, vamos dizer assim. E aí eu vou atribuir uma distância que seja mensurável, pelo menos, e dizer que daqui para cá eu não vou ter nenhum tipo de interação. Então, o campo elétrico pode ser definido de modo muito simples como a área de atuação de uma força elétrica, ou então como a área de influência de cargas negativas sobre outros corpos eletrizados. Isso de modo muito simples. Em física, o estudo, o conceito e as definições relacionadas a campos são muito complexas. É altamente estudado, tem uma complexidade muito grande, que para a gente não vai ser interessante se aprofundar tanto. Então, aqui é o suficiente. Então, aqui eu vou ter campo elétrico positivo, aqui eu vou ter campo elétrico negativo. Tendo esses dois campos elétricos aí, positivo e negativo, eu vou dizer o seguinte para vocês. Aliás, vou perguntar para vocês. Haverá atração entre esses corpos? Nessa condição aqui, se vocês observarem, aqui no detalhe, tá bem? Esse detalhezinho aqui, o campo negativo não tangencia e nem se sobrepõe ao positivo e vice-versa. Quando isso aqui acontece, não há apresentação de força elétrica aqui nesse sistema. Por quê? Eu só vou ter atração entre cargas, ou repulsão também, se fossem cargas iguais, quando eu tiver contato entre esses campos. Se não houver contato físico entre os dois campos, não há nenhum tipo de interação elétrica entre esses corpos. E simplesmente um não vai saber que o outro existe. Então é através do campo que uma carga vai saber que a outra está lá. E aí vai entrar em sentido ali de atração. Quando eu tenho esta configuração aqui, carga negativa, de novo, carga positiva, aqui negativo. Quando eu tiver isso aqui, ó, vou desenhar só uma fração do campo, tá? Vocês vão entender que o campo aqui, tá nessa até para não esbarrar aqui em cima, não ficar feio. Quando eu tiver isso aqui, ó, os campos, pelo menos, se tangenciando, ou seja, se encostando, se eu tiver isso aqui, aí sim aparece a força elétrica de atração, porque os campos elétricos estão interagindo. Um está dentro da área de influência da outra, por isso que a atração é mútua. E eu posso ter também a outra condição. De novo, carga positiva, carga negativa, e eu posso ter isso aqui, ó. E aí, ó, vou fazer assim, ó. Você vai ter uma sobreposição em um certo grau entre esses dois campos. Havendo sobreposição, também vai aparecer força elétrica de atração aqui, no sentido da atração. E aí eu vou ter atração propriamente dito. Nessa condição não tem força elétrica se apresentando, porque os campos desses corpos não estão interagindo. Um não está na área de influência da outra, ou um campo elétrico não está em contato com o outro, então não tem área de atuação de forças. Então não há força. E aí eu vou ter aqui essas duas condições. Nessas duas condições aqui, eu vou ter de fato a interação. E claro, quanto maior a sobreposição, essa região de sobreposição, a tendência é que essas cargas estejam mais próximas. Pode ser até que não, dependendo do tipo de análise, enfim, sei lá. Mas vamos dizer que nessas condições específicas que eu estou botando aqui, duas esferas idênticas, perfeitas, iguais, distâncias iguais,
Perdão, distâncias iguais não, né? Que a distância de uma em relação à outra sempre vai ser a mesma. Mas vamos supor, em relação a... Se eu dizer que a interação do campo está aqui, como elas têm as mesmas propriedades e dimensões, necessariamente elas daqui para cá vai apresentar uma distância até aqui igual aqui. Né? Apesar que ele no desenho está diferente, mas seria tudo muito simétrico. E aí você vai ter a atração. Bom, se quando está mais perto, lei do inverso do quadrado da distância, se eu aproximar só um pouquinho, a força aumenta consideravelmente. Aumenta grande, aumenta muito. Então, o mínimo de distância que eu aproximar aqui, eu já tenho um aumento significativo de força. Não vou ter um aumento mínimo de força. A relação é inversa, quadrática. E aí a atração vai ser com uma força maior, vai acontecer com mais intensidade, vamos dizer assim. Beleza. Então aqui eu vou ter campos elétricos. Esses campos elétricos vão ser responsáveis, de fato, pela atração ou repulsão. Se esses campos elétricos aqui fossem iguais, haveria um processo de repulsão. Eu representei o campo elétrico com esse círculo aqui pontilhado, dizendo que é a área de atuação da força elétrica, enfim, quando aparece um corpo eletrizado. Mas eu poderia também representar de um modo mais elaborado, que é o que acontece. Eu vou botar uma esfera negativa aqui e uma esfera positiva aqui. Antes disso, eu vou dizer que uma esfera negativa vai apresentar uma coisa chamada linhas de campo, que são infinitas linhas. Por quê? Se eu pegar aqui um círculo perfeito, eu tenho infinitos ângulos. Para cada ângulo, uma linha. Ah, mas o ângulo tem um círculo completo tem 360 graus, então eu vou ter 360 linhas? Não, porque eu posso fracionar isso em infinitas quantidades. E aí eu já fiz errado, né? Tem que apagar aqui. As linhas de campo negativas, elas vão sofrer um apontamento para dentro da carga. Isso até por convenção também. Tem um outro motivo, mas ele vai dizer que é assim. E um campo qualquer positivo vai apresentar linhas de campo apontando para fora. Isso vai ser interessante na hora da gente estudar ampola. Vocês vão ver por que os elétrons entram em movimento no sentido de se colidir para o anodo. E aí as linhas de campo positivo apontam para fora. Quando eu tenho uma atração entre as duas cargas, a gente vai ter interação dessas linhas de campo, a gente vai ter a sobreposição dessas linhas de campo. E elas vão se apresentar de um jeito que aparece muito em livro, aí vocês devem reconhecer o desenho de alguma forma.
Tá aí. Quando há atração entre as cargas, a gente vai ter as linhas de campo se interagindo dessa forma. E aí eu vou ter uma interação de campo. Esses campos, claro, estão em contato entre si. E aí eu vou ter uma atração. Se eu não tiver atração, eu vou ter isso aqui, ó. Ou não tiver repulsão, né? Aqui eu teria a área delimitada do campo. E como elas não estão nem tangenciando, nem se sobrepondo, não haveria interação. E aí eu tenho nada ali. Ali eu tenho dois corpos eletrizados dispostos num espaço qualquer, em um sistema físico qualquer até, de repente. Porém, não há nenhum tipo de interação, apesar de os dois serem eletrizados. Por quê? Porque os campos não têm interação, não têm contato. E só pelo fato dos campos existirem, que a força consegue ser aplicada no dado corpo, sem que haja um contato físico propriamente dito. Aí esse contato de campo. Então a gente vai ter duas forças na física, né? A força por contato e a força por campo. Que é o que acontece com a gravidade. A gente tem um campo gravitacional que aplica uma força em nossos corpos, no sentido do centro da Terra. E aí a gente consegue ser atraído pela Terra pela força da gravidade. Claro que a gravidade também tem inúmeras complexidades, que também não é o caso. E quando tem repulsão, vai acontecer isso aqui. Vou usar como exemplo duas cargas positivas. Vai ficar mais fácil desenhar. Porque o intuitivo é dizer que ela aponta para fora e não vai acontecer isso aqui que eu fiz, né? De apontar para fora primeiro para depois ter que corrigir. Então, já intuitivamente, eu já coloco aqui, ó. Lembrando que são infinitas linhas. Quando há repulsão, esses campos não conseguem, de fato, através por esse desenho de linhas de campo aí meu, eles não conseguem, de fato, ter uma sobreposição, digamos assim, facilitada. Eles vão se repelir mutuamente e as cargas vão tender ao afastamento. Aqui aparece uma força elétrica, assim, ó, um vetor força elétrica, no sentido de atração. Aqui em amarelo vai ser a força, né? Aqui a força elétrica que aparece é no sentido de repulsão. Veja aqui para repulsão entre cargas positivas, o sentido da força vai ser orientado contrariamente ao sentido da linha de campo. Força elétrica em amarelo. Só um detalhezinho. E aqui eu vou ter campo elétrico positivo, campo elétrico em rosa, estou usando negativo. Bem? E aí eu vou ter essa disposição. Nessa disposição aí de campos, a gente já está olhando que a gente vai ter cargas sendo atraídas ou repelidas em função da interação entre os campos delas. E aí a gente tem esse sentido aí. Campos elétricos é o que vai ser estabelecido dentro da ampola. Então já dá para dizer que aqui eu tenho um vácuo. Se eu tenho atração aqui entre essas cargas, significa que esses campos, no mínimo, são tangentes. No mínimo. No mínimo são tangentes. E acontece no vácuo. Eu já falei que a ampola de raio-x tem vácuo. Então, a gente vai saber o que vai acontecer dentro da ampola de raio-x vai ser isso aqui. Só que o cátodo não vai ingir contra o anodo, e nem vice-versa, porque eles estão fixos ali dentro da ampola. Eles não vão sair dali. Só que os elétrons, que o objeto cátodo, que é uma carga elétrica, não é carga elétrica elementar. Carga elétrica elementar vai ser um elétron, que está em excesso ali no cátodo. Esses elétrons,
que estarão no cátodo, que vão ser ejetados do cátodo para o meio, através de efeito termiônico, vão ser submetidos a uma força elétrica resultante por causa da interação do campo do anodo. Além também de ter o campo resultante ali do cátodo, mas é o campo do anodo, né? Se eu tiver aqui um elétronzinho, aqui um elétronzinho só, uma carga bem pequenininha, e colocar dentro do campo positivo, esse elétron vai sofrer uma força elétrica. Vai ser atraída pelo anodo. E aí esses elétrons vão apresentar energia cinética, porque estão em movimento, porque entrou em movimento porque sofreu ação de força, e essa energia cinética vai ser proporcional à energia do fóton produzido, né? O fóton de raio-x produzido. E aí é outra parte da nossa matéria, não é essa. Mas tudo isso para a gente poder lá na frente entender como é a produção de raio-x de um ponto de vista mais físico. Vai ter campo elétrico lá na ampola lá, então, sendo interação. E aí a gente precisa entrar nesse mérito. A eletrostática tem muito mais coisas a ser discutida. Inclusive, muita coisa relacionada a campo. Praticamente você utiliza essa análise de campos, campos eletrostáticos, né, sendo ele positivo ou negativo, praticamente para a eletrostática inteira. Uma coisa ou outra ali você até não usa, mas praticamente o campo você usa para tudo. É um conceito muito profundo. E força elétrica acaba sendo produzida, vamos dizer assim, né, acaba surgindo por causa da interação também entre esses campos, dizendo de um modo mais clássico. E aí você vai ter todas essas informações aqui e muito mais coisas de eletrostática para estudar. Para a gente, para a nossa disciplina de física das radiações, acaba aqui. O que a gente precisa saber de eletrostática? Vou elencar aqui de modo resumido. Primeiro, saber que existem corpos que possuem propriedades elétricas. Para estes, eu vou dar o nome de carga elétrica. Por que corpos têm carga elétrica? Porque vai possuir excesso ou falta de cargas elétricas elementares. Que cargas elétricas elementares são essas? São os elétrons. E onde estão esses elétrons? Na eletrosfera de átomos. Átomos estes que constituem o corpo que está eletrizado, que é o corpo que apresenta a propriedade elétrica, a carga elétrica. Então, para cada átomo dessa carga elétrica, desse corpo eletrizado, eu vou verificar que eu vou ter ausência ou excesso de elétrons. E aí, se eu tiver ausência de elétrons em uma gama, gama, eu não vou dizer essa palavra não, senão vocês podem confundir depois lá na frente com radiação gama. Mas se eu tiver uma quantidade qualquer de átomos constituintes daquele corpo que está eletrizado, e estes átomos apresentam excesso de elétrons, independente dos outros apresentar ou não, já dá características de corpo eletrizado negativamente a essa carga elétrica. Vai ser carga elétrica porque apresenta propriedade elétrica negativa. Quando o corpo ele é positivo, ele vai ter átomos constituintes desse corpo que vai apresentar falta de elétrons. Não precisa ser todos necessariamente, basta um grupo apresentar. E aí, uma quantidade qualquer de átomos com falta de elétrons, dentro desse corpo, constituindo esse corpo, ou até mesmo substância, eu vou dizer que esse corpo vai possuir carga elétrica, vai ser uma carga elétrica porque também, claro, vai possuir propriedades elétricas. Eu sempre vou tratar corpos sólidos. Não vou tratar substâncias gasosas, nada disso não. Para a gente aqui sempre vai ser corpos sólidos. Inevitavelmente vai estar no vácuo, porque a ampola é evacuada. Perdão, a ampola tem espaço vazio, né? Não é preenchida por ar. Ela vai apresentar um vácuo em relação a preenchimento, ao tipo de preenchimento gasoso. E também, além disso, os elétrons, lá na nossa interação com o anodo para produzir raio-x e tudo mais, eu vou entender ele como uma esfera de dimensões muito pequenas e alta energia. Então, para a gente só interessa isso mesmo. É uma esfera carregada positiva ou negativamente. E para a gente é só. E só para também entrar no detalhe,
Quando um átomo possui excesso de elétrons, ele é um íon negativo. Quando o átomo possui falta de elétrons, ele é um íon positivo. Este íon, este átomo com falta ou excesso, vai apresentar propriedade elétrica, vai ser uma carga elétrica. Mas eu só posso chamar de carga elétrica elementar prótons ou elétrons, porque são as menores partículas possíveis fisicamente que vai apresentar propriedade elétrica. Bom, então, por aqui a eletrostática é só isso. A gente vai partir agora para a eletrodinâmica.